geração materialista. Esta é a geração que nós estamos vivendo. Por que eu digo isso? Porque se olharmos para o passado, por exemplo, há 3.500 anos atrás, nós vamos ver que o mundo tinha um outro olhar. Eles olhavam para o espiritual. Enquanto o nosso mundo hoje está olhando para as coisas da vida, somente para as coisas da vida. Justamente as coisas que passam e vira pó. Isso é o materialismo. Hoje nas escolas é ensinado desde as primeiras letras o materialismo. Principalmente aqui no Brasil, agora o materialismo dialético, com o comunismo sendo ensinado nas escolas, em todos os níveis. É o materialismo dialético. Então a criança, desde a infância, aprende a fixar-se no materialismo dialético. E não tem consciência, porque é o leite que recebem toda manhã. São os ensinamentos. E daí, da infância, vai para o secundário, o fundamental, o secundário, depois vai nas faculdades. Só materialismo dialético. É lógico que tem uma proposta embutida aí dos intelectuais. Querem mudar a nossa mente. Eles querem nos tirar da presença de Deus para criar uma outra cultura. Daí o valor das culturas. Hoje fala-se pluricultura, pluriculturalismo. São ideologias que nos invadem. Mas nós não temos como nos aperceber. São coisas dos intelectuais, dos endinheirados, dos que querem manipular o povo. Aí criam a multicultura e o endeusamento das culturas. E assim nos introduzem no materialismo, nos introduzem na história do homem. E nem nos apercebemos, somos levados pelo mundo da intelectualidade, pelo mundo da ciência. Resultado, nos apartamos de Deus. Aí quando alguém fala de Deus, muitos hoje já se assustam. Deus é um mito. É assim que muitos hoje estão vendo Deus. Mas eles não sabem qual é a causa. É que desde a sua tenra idade foram educados no materialismo dialético, no comunismo. Desde tenra idade. Mas como ninguém falou destas coisas para eles, foram educados no que eu digo, no inconsciente, inconsciente coletivo, o inconsciente das massas. Porque é uma coisa que é educada.
sorrateiramente. A pessoa é introduzida no materialismo dialético, nas coisas da vida. É lógico que tem um propósito, porque alguém quer manipular o povo, e assim nos afastam do espiritual, nos afastam de Deus. E a gente nem nota, a gente nem percebe que estamos sendo educados no materialismo dialético, nossos filhos estão sendo educados no materialismo dialético das escolas, e vão mudar nossos costumes. Hoje já estão falando, sei que lá, de gênero, onde vão fazer banheiro para menino e menina. Mudança de costume. E a gente não vê. Por que nós não vemos? Porque puseram a lente do materialismo dialético, do comunismo na nossa mente. Já está introjetada no Brasil. Hoje o Brasil não é mais brasileiro. Hoje o Brasil está dividido. Temos um Brasil dividido, um Brasil comunista. Um Brasil que nos aparta de Deus. É introduzido aqui no Brasil pelo PT. É lógico. Aquele que cuida do pobre. Mas cuidaram foi dos seus bolsos. Hoje esses caras estão tudo milionário, dizendo que estão ajudando o pobre. Mas eles estão milionários. São os propineiros do nosso Brasil. E hoje nós vemos os escândalos. Houve necessidade de surgir um tal de lava-jato para lavar a corrupção desse Brasil que se mergulhou nesse materialismo dialético, mergulhou nesse comunismo em que hoje nós estamos mergulhados no materialismo dialético, querendo mudar nossa cultura. Mas nós nem estamos nos dando conta. E assim somos afastados de Deus, e Deus vira mito. Para essa geração, até 30 anos, Deus virou mito. Por quê? Foram afastados de Deus. O materialismo dialético, seu objetivo é olhar as coisas do mundo, as movimentações do mundo. E é assim que esses poderosos intelectuais querem dominar o mundo e manipular o povo. Mas aquele que se apegar à palavra de Deus não será manipulado, porque nós temos alguém acima da realidade. Quem crê em Deus está acima dessa realidade. Eles não manipularão o povo de Deus. Daí para perceber perfeitamente que essa turma de intelectuais querem fazer mudança cultural neste mundo, querem tirar tudo que vem de Deus e querem impor o materialismo dialético, a visão terrena do homem. E nós sabemos que tudo que provém da terra vira pó. A história nos mostra. O grande Império Romano, o Império de Ferro, caiu no pó. Hoje é um monturo. Só uma coisa permanece, a palavra de Deus. Mas acontece que o povo não é advertido. Então são levados como rebanhos pelas ideologias do presente século. Hoje é o materialismo dialético, em outras palavras é o comunismo. Hoje nosso partido no Brasil é tudo comunista. É tudo comunista.
O Brasil hoje já não é mais verde, amarelo, cor de anil. O Brasil hoje é vermelho. Mas nós não nos demos conta. Eles dividiram em diversos partidos e confundiram o povo. Mas aquele que é de Deus, o coração dele não está na terra, não está no materialismo dialético, não está no comunismo. O cristão, ele tem a sua cabeça em Deus. Isso faz uma grande diferença. E não pense, os materialistas dialéticos querem tirar Deus de nossa mente. É assim que eles vão governar o povo como rebanho. E o povo os adorarão como Deus. Vão introduzir o homem como Deus. É isso que eles querem. E vamos passar às formas antigas. O homem será endeusado. Então, para o homem ser endeusado, né? Eles têm que dizer, Deus é um mito. Apagarem Deus da mente do homem. Apagarem o cristianismo da terra. Apagarem o nome de Jesus Cristo. E criarem critérios onde Jesus Cristo seja algo desprezível, ridículo, coisa de ignorantes. Não é coisa da ciência. Então vamos fazer o quê? Vamos endeusar a ciência. A ciência do homem, ela é perecível. A ciência é perecível. Hoje você compra um produto da ciência, daqui 3 anos você tem que comprar outro, porque ela já criou um outro produto, envelheceu aquele produto. Assim são as obras dos homens, logo envelhecem, logo passam e aparecem novos produtos, e o homem vai andando no materialismo dialético, na dialética da vida, na dialética materialista, mudando de olhar. Mas tem um que não passa por mudança, e esse que não passa por mudança chama-se Deus. É isso que o materialismo dialético, ou o comunismo, quer tirar da nossa cabeça. Eles querem tirar Deus da nossa cabeça para introduzir-nos nos seus exércitos. Temos que despertar para a visão espiritual, porque quando nós ficarmos com Deus, eles tremerão. Eles tremerão, porque diante de Deus, os inimigos de Deus tremem. É isso que eu quero ver nesta passagem que aconteceu há 3.500 anos atrás. É este o recado de Deus para essa presente geração do materialismo dialético ou do comunismo. Deus existe, Deus existe, Deus existe. E Ele está com o seu povo. E Ele faz prodígios, Ele faz milagres que assustam a mente do materialista dialético. A finalidade do materialismo dialético é introduzir o homem como divino. Eles serão endeusados. Quem? Os poderosos. Mas vamos ver aqui o que eu prometi. Lá em Josué, no capítulo 5, versículo 1 diz: no lado oeste do rio Jordão viviam os amorreus e os cananeus. Estes moravam à beira do mar Mediterrâneo.
quando os reis, os poderosos desses povos ficaram sabendo que o Senhor tinha secado o Rio Jordão para o povo de Israel passar, o que aconteceu? Perderam a coragem e ficaram paralisados de medo. Isso aconteceu há 3.000 anos, 3.500 anos atrás. Os poderosos ficaram paralisados de medo. Por quê? Perceberam que o sobrenatural, o que está além da materialidade, além do materialismo dialético, além do comunismo, estava com o povo de Deus. E fez prodígios, fez milagres, abriu o Rio Jordão no tempo da cheia. O rio, no tempo da cheia, ele tem muita força. Ele leva tudo que estiver na sua frente. Não dá para atravessá-lo. Sabedores disto, eles ficaram com medo. Que Deus é esse? Que Deus é esse que no tempo da cheia do Rio Jordão, o Rio Jordão, e faz o povo passar esse tremendo obstáculo material? Aí tremeram, ficaram com medo do Deus de Israel. É isso que o materialismo tem medo. Os comunistas têm medo do Deus de Israel. Do Deus de Israel. Por isso que a primeira coisa é fazer mudança cultural, tirar Deus da cabeça do povo, introduzir o olhar materialista, o olhar que nós estamos vivendo em nossos dias, e nossos filhos estão recebendo esta bebida nas escolas brasileiras. De tal maneira que o Brasil hoje não é mais verde, amarelo, cor de anil. O Brasil não é mais brasileiro. E as autoridades estão confusas. Está dividido. Está dividido. E daí o que aparece? A corrupção no Brasil. O homem materialista, ele é um homem corrupto por natureza. Porque ele pensa nas coisas do homem. E o homem sempre quer dar o golpe no homem. Os mais sabidos querem dar o golpe nos mais pobres. E aí eles vão dar a minha casa, a minha vida. Vão dar um salário mínimo humilhante para mitigar a fome do pobre. E eles vão ficar satisfeitos. Dê pão e água para o povo, e o povo vai ficar satisfeito. Dê um salário mínimo para o povo, para eles sobreviverem, se manterem, e o povo vai ficar satisfeito. Estamos passando fome. Não há fome no Brasil, mas para os grandes vamos dar grandes propinas, propinas milionárias. Vamos pôr milhões no Banco do Brasil, não, vamos pôr lá na Suíça milhões, e eles serão milionários aqui. Então todo mundo vai ficar satisfeito no Brasil com o materialismo dialético, com o comunismo. Os pobres terão água com pão para comer, terão um casebre, uma casinha para viver. Minha casa, minha vida. Tá ótimo, nota 10. Atingimos a liberdade. Temos casa, pão e água para o pobre. Agora, para os ricos, para os intelectuais, mansões, dinheiro na Suíça. Não vamos pôr aqui não, para eles não descobrirem.
E nos salários do rico vão pôr benefícios. Além dos salários, benefícios. Muitos benefícios. Daí os juízes terem benefícios extras. Ganharem um salário enorme de 67 mil reais, 77 mil reais. Os juízes, né? Os menores, porque os maiores ganham até 600, 800, 200 mil. Mas o povo não vê isso. É o materialismo dialético, é o comunismo neste mundo, fazendo do povo o seu exército, a sua massa de manobra, porque o povo pobre é a maioria. Então eles vão o quê? Se dirigir para esse exército, porque é com eles que ele vence, ganhando o pobre, alienando o pobre da realidade, deixando a pobreza, dando apenas água e pão para eles em uma moradia, uma casinha, já é suficiente. E satisfaz o rico também, porque o rico ganha mansões, milhões. É o plano perfeito. Mas, com isto, introduzindo este plano materialista, eles querem limpar Deus da mente do povo. Por quê? Porque Deus é um perigo para eles. Porque Deus atua no sobrenatural. Deus atua no sobrenatural. Por quê? Porque Deus é espírito. E nós sabemos que o espírito é mais forte do que a matéria. É a força que vence a matéria. Quem vive corpo mortal é o espírito. E Deus é espírito. Isso quer dizer que Deus quer habitar dentro de nós. Emanuel, Deus conosco. E esses amorreus, esses cananeus materialistas, eles tremem diante de Deus. Eles têm medo de Deus. Daí eles querem apagar Deus de nossa mente e da mente do povo. Eles tremem diante de Deus. Eles tremem diante do sobrenatural. É como os discípulos tremeram diante de Jesus Cristo. O quê? Eles tremeram diante de Jesus Cristo. Como? À noite. À noite. Jesus Cristo vinha à noite andando sobre o mar. Eles olharam e falaram: é um fantasma. 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 O homem tem medo de fantasma. O homem tem medo do espiritual. O materialista tem medo. Eles tremeram. Fantasma. Ficaram horrorizados. Horrorizados com o fantasma de Jesus Cristo. Assim os amorreus, os cananeus, eles temem e tremem diante do Deus de Israel. Por isso que tentam apagá-lo de nossa mente. Mas eles são sorrateiros. Eles tentam apagar desde a meninice, desde a infância, e levam isso para o fundamental, para o estúdio médio e para as faculdades. E assim fazem a cabeça dos nossos jovens. E eles se apartam do caminho espiritual. Ficam com o materialismo dialético na cabeça. Por quê? Medo de Deus. Medo do espiritual. Medo do sobrenatural. Então, começa a pluricultura, o pluriculturalismo, o respeito, o endeusamento ao pluriculturalismo, para introduzir a cultura deles e anular a nossa cultura e tirar Deus da nossa mente. Esse é o grande recado que as Escrituras deixam para esses cananeus, para esses amorreus materialistas,
Mas nós nos levantamos e dizemos: o nosso Deus existe, o nosso Deus trabalha no sobrenatural. O nosso Deus é espírito, e o espírito é mais forte do que a matéria, pois sabemos que a matéria veio do espírito. Deus falou e tudo se fez. Tudo se fez. A matéria vem do espírito. A matéria vem de Deus. A secundária, Deus é o fundamental. Deus é o fundamental. Deus é o fundamental. E Ele, quando aparece, a matéria treme. Os montes tremem e se derretem diante da presença de Deus. Um bom recado, né? Hoje nós ficamos conscientes, né? O que estão querendo fazer com nossa mente. Nos apartar de Deus, em nome da ciência, em nome da cultura. Valeu, né? Então vamos lembrar que nós somos sacerdote e sacerdote. O quê? Você é sacerdote. Você é sacerdote. Ninguém te falou isso, né? Mas vai lá no último livro da Bíblia, no capítulo 5, no versículo 10, que você vai ver como Deus te vê. Deus te vê como sacerdote. E vamos lembrar que Jesus disse: eu te dou poder sobre toda a força do mal, e mal nenhum vai atingir você. Vamos lembrar disso, tá? É você e eu, nós simplesinhos aqui, né? Nós que não temos púlpitos de luxo. Aqui na minha cama, parece que é uma cama. É meu púlpito. Não tem luxo, não. E não estou atrás de dízimo, de oferta. Não estou nada disso. Estou pregando a Jesus Cristo. Estou pregando Jesus da minha cama aqui, ó. Cobertor meu aqui, ó. Estou com frio. E Jesus deu poder para nós. Para mim, para você, para nós, gente simples. Porque Deus pegou as coisas deste mundo para quebrar as arrogantes. Porque o intelectualismo é coisa do homem. É materialidade do homem. Deus pega essas coisas loucas. Os apedeutas, como um arrogante, até pastor o cara. Eu chamo ele de arrogante. Porque tem mestrado e vive em faculdade. Chama o outro de apedeuta. Sendo que Deus é espírito. E os intelectuais não verão a Deus. Porque Deus se vê pela fé, pelo espírito. Por isso que Deus chamou as coisas loucas. Quem? Os não intelectuais, os simples, eu, você, nós outros. É simples assim. Deus só se deixa ver através do Espírito, porque Deus é espiritual. O intelectual não vê Deus. O materialista não vê Deus. Só os espirituais. E quando é que eu me transformo em espiritual? Quando você ouve as palavras de Jesus Cristo. Pois Jesus disse: a minha palavra é espírito. E somente quando você bebe da fonte de Jesus Cristo, você se torna espírito. Isto é, você se torna imortal. Você ganha a ressurreição e a vida eterna. Pois Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se você quer ter a ressurreição, a vida eterna, você somente vai possuí-la quando você introduzir Jesus Cristo dentro de você. Aí você é imortal. Você viverá para sempre. Quem não tem Jesus dentro dele é mortal. É mortal. Não experimentará a eternidade. Só quem tem Jesus Cristo dentro dele é imortal. Quem diz como como Paulo disse: eu não vivo. Quem vive? Mas Cristo vive em mim. Esses que têm Cristo dentro deles são os imortais. Aqueles que têm a vida eterna. O resto desaparecerão do mapa. Serão queimados no fogo do Espírito Santo, junto com Satanás,
suas hostes e todos aqueles amorreus, saduceus, que não conheceram o poder de Deus, que não conheceram Jesus Cristo. Forte demais, né? Muito forte, não é? Vamos ao poder de Deus? Porque Deus tem bênçãos para aqueles que creem. Deus não deixou bênção nenhuma para aquele que vive na incredulidade. Valeu, né? Senhor, nós vamos ao teu poder que tu nos deste. Nós somos teu sacerdote. Nós somos teu sacerdote. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Nós fomos comprados pelo teu sangue e tu nos colocaste no reino de Deus. Apocalipse 5, versículo 9. Somos autoridade. Por isso que os amorreus e os cananeus tremem diante do nosso Deus. Os comunistas tremem diante do nosso Deus, porque Ele é espírito e os comunistas são matéria, materialismo dialético. Eles entendem essa linguagem. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de morte e de enfermidade sobre nossos corpos, da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Saiam todo espírito de morte e de enfermidade. Sai nosso aparelho, nossos órgãos internos. Sai nosso aparelho urinário, nosso aparelho respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, todo tipo de enfermidade. Saia também de nossa mente espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, ódio, angústia, depressão. Sai de nossa mente no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós tiramos as tuas forças. Sai de nossos países, sai de nossa vida, espírito de pobreza, miséria, desgraça e dívida. Em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.